Identidade não é o que eu falo, não é o que você fala, mas é como nós pensamos, falamos, sentimos e agimos. Isso fala de quem nós somos, a nossa verdadeira identidade. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Thaís. Aqui nós vamos compartilhar a palavra de Deus na prática, vivências, experiências, porque palavra de Deus sem prática não gera transformação, não gera mudança, mas palavra de Deus, meditação, busca diária, junto com decisões, cumprimentos de princípios, não tem como a sua vida permanecer a mesma. E hoje eu quero trazer sobre identidade, que é o que o Senhor queimou meu coração. Eu tenho certeza que Ele vai falar o seu coração, tá? Então abre teu coração para aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer derramar, porque nós precisamos mudar. Sem uma identidade formada na palavra de Deus, sem uma identidade firmada em quem o Senhor é, não tem como eu e você rompermos nas nossas vidas, não tem como você ir para um próximo nível, em qualquer área da sua vida que seja. Nós permanecemos muitas vezes estagnados em uma determinada área ou paralisados, porque nós não sabemos de fato quem nós somos. Mas a partir do momento que essa chave ela é virada, e só quem consegue virar ela, primeiro é você com uma decisão, segundo é a presença de Deus junto com o Espírito Santo, terceiro a palavra de Deus que ela confronta, que ela resgata, que ela salva, que ela faz nós enxergarmos uma perspectiva da forma que você tem agido, da forma que você tem se visto, porque na palavra diz, assim como tu pensas em sua alma, assim você é. Não é o que você fala, é a forma que você age, é a forma que eu ajo, que denuncia quem de fato nós somos. Eu vou falar de mim para que você possa olhar para a sua vida. Quem era a Thaís antes de conhecer Cristo? A Thaís, ela bebia, a Thaís, ela fumava, a Thaís se prostituía. Prostituição não é só você ir num determinado lugar e pagar por uma hora, por uma noite, por um prazer. Prostituição é quando eu e você estamos fazendo algo que é fora da vontade de Deus. É quando eu e você estamos fora de um casamento e nós estamos cometendo imoralidade sexual, como diz a palavra. É quando eu e você saímos por aí beijando bocas aleatórias, na esperança de encontrar o amor da sua vida, sendo que o Senhor nem direcionou que aquela pessoa é para você. Todas as vezes é quando eu e você não enxergamos valor em si próprio, por não enxergar, nós matamos o nosso corpo dia após dia, com as próprias mãos, comendo demais, bebendo demais, fumando, fazendo sexo fora do casamento que não é para fazer, porque tá na palavra. Isso traz consequências graves para minha vida e para sua vida, porque você tá se relacionando com um ser que tem emoções, que tem um lado bom, que tem um lado ruim, que tem energia, e tudo isso você transfere para você. Porque na palavra de Deus diz que quando a pessoa ela se casa, ela se torna um só. E o que essa palavra quer dizer? Que por você se tornar um só, tá tudo atrelado, coisas boas e coisas ruins. Você se torna uma só carne, é uma aliança, e isso mexe muito com o mundo espiritual. Para você que não sabe disso, que eu também não sabia, porque a gente vai fazendo coisas em determinados momentos da nossa vida, a qual a gente não tem um conhecimento, e é por isso que a nossa vida muitas vezes não anda. Tem a ver com o que você está fazendo, tem a ver com o que eu fazia antigamente. Ficar em imoralidade sexual sem estar no casamento, isso não está na vontade de Deus. Por que que Deus ele proíbe algumas coisas? Na palavra dele tem muitas condenações de práticas que não agradam o coração dele. Não é para que eu e você sejamos privados, mas sim para que nós sejamos protegidos, porque o Senhor sabe o que aquilo pode ocasionar, o que aquilo pode causar quando nós estamos fora da vontade dele. Todas as vezes que você se deita com qualquer pessoa, você mulher, você homem, você está dizendo para você que você não tem valor, que o seu valor ele não é nada, que o seu corpo não é nada, porque qualquer um tem acesso, qualquer um passa a mão, qualquer um pega. Você está dizendo assim que você não se importa com a sua saúde, que você não se importa se você vai ter filho com qualquer pessoa, e que você não se importa com o que vai acontecer nas próximas gerações. Você não se importa com aquilo que Deus se importa. Porque quando eu e você também abrimos a nossa boca para dizer que nós amamos a Deus, nós cumprimos princípios. Por mais que esses princípios eles vá mexer no nosso ego, na nossa vaidade, no nosso orgulho e nos nossos desejos, porque sim,
Nós temos desejos, nós somos seres humanos, mas com a ajuda de Deus e com a presença do Espírito Santo, tudo pode ser mudado com uma decisão. Porque se foi possível para mim, eu tenho certeza que vai ser possível para você. Se foi possível para mim abandonar esses erros que eu falei, dizer que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida e pedir para o Senhor para que Ele venha me ajudar a se manter firme no sim, sim e no não, não, é possível para você também. Identidade fala da forma que você se veste. A sua vestimenta fala muito de quem você é. Se você tem a necessidade, minha irmã, meu irmão, de expor demais o seu corpo, porque você acha que o seu valor está no corpo que você tem, isso fala de uma identidade distorcida. O seu valor não está em quem você, no que você faz, no que você tem, mas em quem você é. A sua identidade, ela é pautada quando você sabe se vestir bem, quando você está alinhado, quando você se olha no espelho e você se acha bonito, quando você não expõe o seu corpo para qualquer pessoa olhar, para qualquer pessoa desejar. A sua identidade, ela está firmada quando você sabe usar palavras certas. E não palavras torpes, não palavras chulas, não palavras que trazem maldição, mas palavras que trazem bênçãos. Isso fala de quem você é, do seu comportamento, com quem você tem sentado à mesa. Quais são os assuntos que você tem falado com as suas amigas? São da vida das pessoas? São da vida dos outros? Isso não é um comportamento que combina com a princesa e com o príncipe que o Senhor fez você para ser. Mas quando você se reúne à mesa e você fala de futuro, você fala de expectativas que você tem, você fala de uma língua nova que você quer aprender, de um instrumento novo que você quer tocar, você compartilha a palavra de Deus, o que o Deus tem te ensinado, o que você tem aprendido, isso edifica a sua casa, isso edifica o seu corpo. Porque na palavra de Deus diz também que se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz, terá vigor. Não só os olhos, mas os ouvidos, a forma que você pensa, a forma que você age. Mas se os seus olhos forem maus, o quão trevas o seu corpo, a sua vida vai ser. É mais ou menos isso que a palavra está dizendo. Eu não peguei aqui para ler, mas só para você entender. Então, identidade é tudo aquilo que nós fazemos, é tudo aquilo que nós agimos, é tudo aquilo que nós nos comportamos e não só o que nós falamos. Porque você já parou para pensar que muitas das vezes, vou dizer eu, tá? Para você olhar para sua vida. A gente fala muita coisa, mas nessas muitas coisas nós não estamos vivendo. Porque nós queremos viver, mas muitas vezes não quer pagar o preço para viver aquilo. Nós não queremos renunciar, nós não queremos abdicar. E para você viver a sua verdadeira identidade, você só consegue tendo intimidade com o Senhor. Eu quero ler um trechinho do que fala em Gênesis, capítulo 1, para você entender a gravidade, mas também o esplendor que tem em você viver a sua verdadeira identidade. Que diz assim, Gênesis, capítulo 1, tá? Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. O que Deus está falando aqui? Que eu e você, nós somos imagem e semelhança dele. Mas para que eu e você sejamos imagem e semelhança dele, nós precisamos ter relacionamento, identidade. Para que nós possamos pensar coisas boas. Para que nós possamos ouvir coisas boas, ver coisas boas, sentir coisas boas, agir com coisas boas, porque eu e você não conseguimos fazer nada se não for da presença de Deus. Mas todas as vezes que nós estamos numa identidade distorcida, fazendo coisas que não agradam o coração de Deus, nós não estamos sendo a imagem e semelhança dele. E a distorção da identidade, ela é muito séria, porque ela faz você fazer escolhas erradas, ela faz você estar em mesas erradas, ela faz você ter práticas erradas, que isso só prejudica você mesmo. E, estendendo mais, dependendo da situação, isso prejudica as pessoas que você ama, porque aquilo que nós construímos, aquilo que nós semeamos, de certa forma respinga sim nas pessoas que nós amamos. Pode não ser com tanta intensidade, dependendo do que seja, mas muitas outras as coisas afetam gerações e gerações. Aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para um próximo nível. Para você ter acesso a essa identidade, não é no pilim-pim-pim. É relacionamento, é busca, é dizer não pro que é errado, é dizer sim pro que é certo. É dizer não a prazeres que você sabe que não convém com a palavra de Deus e dizer sim pro chamado de Deus.
E tudo isso requer o quê? Busca, requer hábito, requer decisão, requer consciência, requer humildade para você entender que sozinho você não vai conseguir. Requer humildade em mim para entender que se não for a graça e a misericórdia de Deus, eu não teria chegado até aqui. Eu não teria abandonado. Esses vícios que eu falei foi só alguns, tem muitos outros pelas quais eu passei. E pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor me libertou, o Senhor me livrou. Mas por quê? Porque a identidade, ela foi desperta com a comunhão, com a intimidade, com a busca dessa palavra. É da palavra, é da presença que nos traz a consciência de que aquilo que nós estamos vivendo, que aquilo que nós estamos fazendo não condiz com aquilo que o Senhor nos fez para ser. Entendeu o que eu falei? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal, habilita o sininho, deixa seu comentário, compartilha com aquela sua amiga que está precisando, porque tudo aquilo que nós fomos abastecidos, as outras pessoas, elas merecem também. Ouvir o que o Senhor tem a dizer, ouvir aquilo que o Senhor está fazendo, tá bom? Então era isso que eu queria dizer. Beijo no seu coração. Saiba que para toda identidade ser ativada, você precisa ter a comunhão com o Senhor. Não continue estando no mesmo lugar com as mesmas pessoas, tendo maus práticas, porque isso não combina com quem o Senhor te fez para ser. Tá na palavra, não sou eu que estou falando, tá bom? Porque grandes coisas o Senhor fará. Não tem como o Senhor fazer coisas novas, você estando numa mentalidade antiga, você estando com práticas antigas, porque não combina com a identidade que Deus te fez. Quando você e eu cometemos erros, cometemos pecados e nós insistimos, né? Porque cometer, nós somos seres humanos, mas permanecer no erro é uma escolha, tá bom? Beijo no seu coração, espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.